2015 acabou e com ele todo um ciclo literário. E 2016 já começou com um novo ciclo literário. E eu vou, mais uma vez, passar o ano contando tudinho pra vocês como eu ando lendo. Eu confesso que em 2015 eu fui bastante relapsa quanto a isso e não falei sobre todos os livros que li. Mas foi porque eu tava em ano de monografia, com muitas atribulações, e não consegui ficar dando toda a atenção que eu queria pro canal. Mas o plano é que em 2016 isso melhore um pouco. Infelizmente não consegui convencer o William para participar da retrospectiva esse ano, que nem a gente fez no ano passado. Mas, sozinha, firme e forte mesmo, porque esse ano passado eu fiz academia. Vamos lá. Esse ano eu li 17 livros, dos que foram registrados no Scoob. Porque tem muitos deles que eu li em PDF para fazer monografia e não tinha no Scoob por não terem tradução ou afim. Então acabaram não sendo contabilizados. Mas realmente foi um livro mais escasso, foi um ano mais escasso no quesito literário para mim pelo fato da monografia mesmo. Então vamos lá. Passou a noite lendo. Categoria 1. Passou a noite lendo. Eu não passei a noite lendo livro nenhum, vou ser bem sincera. As noites que eu passei fazendo alguma coisa foram assistindo seriados. Então... um livro Soco no Estômago, eu marquei 2. Comecei a trapacear já. Que foi o Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. E Azul é a Cor Mais Quente, da Julie Maru, quer dizer. O Americana eu vou falar mais pra frente, tá? Então eu vou me focar agora nesse aqui. Eu ganhei de aniversário. E eu já tinha assistido o filme, mas eu não tinha achado o filme sem aquelas coisas, porque é aquela coisa de filme francês que acaba do nada, né? E isso meio que me incomoda, porque eu queria saber o que ia acontecer da história e acabou. E o livro, ele traz uma sensibilidade fenomenal. É um soco no estômago mesmo. O traçado do desenho é lindo, tá? É uma graphic novel, mas ela tá traduzida para português. Foi um trabalho muito bem feito da Martins Fontes. E tá muito bonito mesmo o livro. E eu não passei a noite lendo porque eu comecei a ler ele de dia, mas eu não consegui parar. Então é um livro grande, mas acaba não sendo tão grande por causa dos quadrinhos, mas ele é grande em intensidade, em sentimento. Pra quem não sabe, é a história dessa menina aqui, que tem o cabelo azul, e ela aparece na vida de uma outra menina que estava muito precisada de uma companhia e de uma guia para a vida. E elas acabam tendo um relacionamento, e esse relacionamento é cheio de intempéries, porque enquanto essa moça aqui ela já é mais velha, a outra tá tendo o primeiro relacionamento. Então são alguma série de descompassos e repressão dos pais, e enfim, é uma história que se passa na França, e enfim, é fantástico, tá? Você se apaixona pela história, pelos personagens, pelo traçado, por tudo. Então, e é um soco no estômago porque é uma história que não é comum, né? Que a gente não tem tantos livros que tratam de romances homossexuais. E com esse teor leve e intenso ao mesmo tempo, que a Julie consegue trazer nesse livro. Então é assim, você termina repensando tudo que você já parou pra pensar sobre amor na sua vida. E independente da sua orientação sexual, do seu tipo de relacionamento com as outras pessoas, enfim, você vai repensar, você vai refletir sobre você e putz, é um soco no estômago mesmo, vale muito a pena. E eu coloquei o Americana também, eu não tô com o livro aqui, mas eu coloquei ele também nessa sessão porque eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Americana, que é um
soco no estômago total, porque ele trata sobre como vive um negro nos Estados Unidos hoje. Então, não tem essa história de que, o racismo acabou, a escravidão ficou pra trás, não sei o quê, porque a Efemelu vive aquilo. E ela tava lá, e é recente, então é muito intenso, assim. E é muito legal, porque traz uma série de reflexões que não são muito comuns para pessoas que não têm a vivência de não serem da etnia dominante no país, que é o caso dos negros nesses países mais ocidentalizados. Então, isso é bem bacana, bem soco no estômago mesmo. A outra categoria é Quase Morri de Tanto Rir. Eu não li nenhum livro engraçado, então não sei. Aí um livro de aventura, fantasia ou infanto juvenil. Eu escolhi o Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira. Esse aqui é o livro do Silêncio, que é o primeiro livro. Então, o PJ Pereira é brasileiro, tá? E essa aqui é uma trilogia. Esse aqui é o livro do Silêncio, tem o livro da Traição e o livro da Morte. Eu ainda não terminei os outros dois, assim que eu terminar eu vou fazer um vídeo só sobre eles, porque é incrível. São duas histórias paralelas, uma delas se passa no nosso universo e a outra se passa no universo mítico africano. Então, ou seja, no Orum, com os orixás. E você vê, e as duas histórias elas têm uma relação, lógico, né, um ponto sincrônico. E o desenvolvimento delas é ótimo, porque você se envolve tanto com os personagens desse mundo quanto do outro mundo. E você acaba torcendo por todos, ou por quase todos, porque tem os vilões, lógico. E, enfim, é uma narrativa muito, muito legal. A parte do mundo daqui é inteirinha em e-mails, e a do mundo de lá é em história mesmo, mas parece uma narrativa muito folclórica mesmo, muito mítica, e é muito legal de ler, assim, é gostoso, é uma leitura muito gostosa. Então, e na livraria ele fica na seção de ficção científica brasileira, mas eu não entendi, porque pra mim é fantasia mesmo, e é o tipo de fantasia que a gente tava precisando, porque é uma fantasia que traz um pouco da África pro nosso contexto, pro nosso pensamento mítico e pra literatura, uma literatura palpável e legal, assim. Só que assim, ele não é um livro infanto-juvenil, tipo, pra você dar pro seu filho de 12, 13 anos, porque tem muita conotação sexual, tá? Então, tipo, depende de como você cria seu filho de 12, 13 anos. Mas enfim, é importante demarcar isso. Tem bastante conotação sexual na série inteira, então talvez não seja interessante. Mas é muito bom e a edição é muito bem feita também. É uma editora que não é muito bem conhecida, que é a editora de Boa Prosa, mas é bem bacana. E além dessa versão assim, tem a versão capa dura também. Os livros estão sendo vendidos na livraria. Eu encontrei na internet, tipo, vi na internet que o livro existia. Eu fui na livraria de pai, nem deve ter. E tava na seção de destaque ainda, então eu fiquei muito feliz, achei muito legal. E é isso, é sobre mitologia iorubá. Bem legal mesmo. Aí depois vem o melhor livro do ano, que eu escolhi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que eu li em e-book lá em março, por aí. E eu nunca tinha lido Milan Kundera e eu já tinha ouvido falar muito bem dele. E esse livro veio muito bem a calhar no momento que eu tava vivendo. E é um livro legal porque ele é sensível e ele trata do sensível com um pouco de erotização e de repressão, de ditadura, enfim. E como essas coisas acontecem em conjunto, são concomitantes, e é mais pela forma como o livro é escrito do que pelo que tem no livro em si, que te dá uma sensação muito boa, é gostoso de ler e dá vontade de viver ali, de estar ali, é assim, uma coisinha gostosa. E os personagens são muito encantadores. Então, assim, eu coloquei como o melhor livro do ano porque foi assim, deu vontade, tipo, putz, preciso ler mais do Kundera e preciso talvez ler de novo esse livro e, enfim,
É um livro assim que podia estar em várias categorias dessa retrospectiva, mas eu escolhi colocar nessa porque realmente foi um livro que veio muito a calhar no meu momento, então foi muito importante. Aí o autor mais lido do ano foi o Bruno Latour. Esse livro aqui é só porque é o único que eu tenho, mas pela quantidade de tags que eu coloquei nele dá pra ver que eu li e reli esse livro várias vezes ao longo do ano. E li alguns outros livros do Latour também, o livro está todo marcado. Porque eu usei muito de Latour na minha monografia e eu gostei muito da teoria do Latour, principalmente do uso que ele faz da teoria Latour-Rede. E eu acho que isso é sensacional para antropologia, dá um gás muito grande na discussão teórica e na forma de lidar com os dados. E eu realmente curti muito, assim, o Latour é um autor que eu acho que eu vou levar pra vida. Então, ele foi o mais lido do ano porque eu li, reli e reli várias vezes, escrevi sobre e... enfim, Latourzinho. Li pela primeira vez Quero Mais, da Chimamanda. Putz, eu ia mostrar o livro do Todas Somos Feministas, mas eu acabei não pegando, então não vai rolar. Mas eu li o Todas Somos Feministas, que é um livrinho bem curtinho, que é a transcrição de um discurso que ela deu no TED Talks. E eu li o Americana, mas tenho muita vontade de ler o resto dos livros dela, porque ela é incrível e os livros são incríveis. Só que eu não encontro esses na livraria e eu tô numa fase de bloqueio mental para ler em e-book, então eu tô tendo dificuldade de acesso a Chimamanda e isso me incomoda, porque ela é uma autora incrível e eu queria que os livros dela tivessem nas prateleiras de destaque para eu pegar qualquer livraria que eu fosse. Então, eu li pela primeira vez e eu quero mais mesmo, e eu acho que todo mundo precisa ler alguma coisa dela e querer mais também, porque é demais. Aí a próxima tag é um livro inspirador. E eu não vou falar da Chimamanda de novo, tá? Eu vou falar da Clarice Pinkola Estes, do Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro também foi uma grande descoberta de 2015, tá? Eu já tinha ouvido falar dele várias vezes. E já tinha me pedido pra ler ele várias vezes. Porém, só ano passado eu resolvi desencalhar e começar a ler. E o que é? Ela pega histórias mitológicas e analisa arquetipicamente seguindo a teoria do Jung. E são histórias sempre com meninas e falando sobre arquétipos femininos e sobre mulheres mesmo. Então, assim, não é um livro feminista, no sentido de que ele não, em nenhum momento ele deixa claro esse anseio pela equidade de gêneros. Mas é um livro empoderador, porque ele te ensina a descobrir essa mulher selvagem que todo mundo tem, e a lidar com ela, a lidar com seus próprios lobos, e a correr junto com eles ao invés de fugir deles. Então, é muito pesada a leitura, e são muitas histórias, e cada história, ela narra o mito e depois a interpretação, e são vários, deixa eu ver quantos certinho aqui. São 15 e tem quase 600 páginas o livro. É um livro bem antigo. Essa edição aqui pelo menos é bem antiga. É da Rocco. E assim, eu recomendo bastante para essa questão de descoberta interior, de autorreflexão e de viver melhor consigo mesmo, assim. É um livro muito bacana para mulheres que procuram essa independência de si consigo e ficar bem com a sua própria cabeça, com a sua própria consciência. Então é muito legal. Eu troquei uma terapeuta que não estava gostando por esse livro, porque eu achei ele mais útil, e realmente foi. Então, assim, pra vida, tá? Muito bom esse livro, bem inspirador mesmo. Um livro nada a ver, que muita gente gosta, e eu li e eu não entendi porquê, é Bonsai, do Alexandre Zambra, que, assim, eu achei muito nada a ver. Eu nem tenho muitos argumentos, porque é um livro sobre relacionamentos e como os relacionamentos são fluidos, constroem, desconstroem, etc. Mas, não sei, não me fisgou. E eu achei as coisas mal resolvidas. Eu achei que o livro podia ser maior, com mais detalhes. As coisas ficaram mal resolvidas, mas, assim, de um jeito
negativo pra história. Então eu não gostei. E eu achei isso muito nada a ver, assim. É um livro que eu não recomendaria, eu não leria de novo. E eu nem sei por que foi que eu li, assim. Porque a vontade de desistir na metade era grande, porque tava muito... Mas ok, respeito quem gosta, tá? Nada contra. E nada contra o autor também, nada contra nada. É só uma opinião bem pessoal mesmo. Um livro que eu preciso reler, além desse aqui que eu citei, o Mulheres que Correm com Lobos e o A Insustentável Leveza do Ser, é o Reassembling the Social, do Latour, que é o livro onde ele fala bastante sobre Actor Network Theory, ou ANT, ou Teoria Torre em português. E, enfim, é um livro que tem muitas coisas. E eu li ele com muita atenção, mas eu acho que eu preciso ler de novo, porque tem muita coisa ainda pra eu aprender lá. Então é um livro que eu coloquei, tipo, pá, na minha lista de coisas a serem relidas algum dia na vida. Um livro que eu não queria fim, que eu tenho aqui, por alguma razão eu não peguei também, é o 184. Eu terminei de ler o 2 e o 3 no comecinho do ano passado. E eu não queria que tivesse fim, eu queria que tivesse mais uns 4, 5 livros. E eu tô falando isso porque no ano passado eu falei que eu não queria que Millennium tivesse fim. E em 2015 eles lançaram A Garota da Teia de Aranha, que eu ainda não li, mas enfim, é uma continuação de Millennium, mesmo após a Stieg Larsson. Vai que algum dia fazer uma continuação de 184, né? Fica aí, ó, meu pedido pra humanidade, tá? Porque é um livro muito, 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 muito bom. A história é ótima, o universo é ótimo, é tudo muito bem construído. E você se transporta pra lá e você vive a vida junto com aqueles personagens. Eles não saem da sua cabeça e você quer que a vida deles se resolva. E isso é muito, 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 muito legal. Então precisa ter mais histórias assim, mesmo que não seja uma continuação do 184, mas que sejam outras histórias parecidas, minimamente, assim, nesse teor empolgação. E é isso. A descoberta do ano, pra mim, foi o Deuses de Dois Mundos, que eu já mostrei, porque eu achei sensacional isso de ter um livro brasileiro que misture a mitologia iorubá e coisas cotidianas nossas, assim. E de uma forma sensacional, muito bem escrito, e as duas histórias em paralelo funcionam perfeitamente. E você aprende muita coisa sobre a mitologia africana, que não é uma mitologia que a gente aprende costumeiramente, assim, porque a maioria das pessoas pode até saber de mitologias nórdicas, grega, romana, europeia em geral, mas das mitologias orientais, a indiana e a chinesa são muito mais propagadas, assim, mesmo porque a África não é oriental, né? A África tá no ocidente, só que ela fica naquele miasma, assim, porque ela não é considerada tão ocidental quanto a Europa, mas ela também não é nem um pouco oriental. Então ela é a África. E é muito legal que a gente tenha contato com essas mitologias, que é mais ou menos o que Levi-Strauss faz quando ele traz da mitologia ameríndia pra dentro da antropologia, daquela forma sensacional que ele faz nas mitológicas. São 4 livros muito grandes e que eu nunca consegui ler. Mas enfim, é isso, assim, é trazer mitos de povos que não são muito levados em conta, que são esquecidos, deixados de lado pelos grandes acadêmicos que pensam mais ocidental, Europa, fechadinho. E fazer eles conversarem com a gente e mostrar que eles também são palpáveis, eles também são legais, também são mitos sensacionais, que esses povos são incríveis, são super inteligentes e que não tem a menor razão pra eles serem tão menosprezados quanto eles são no nosso dia a dia, sabe? Então, assim, eu achei sensacional a existência de Deuses de Dois Mundos e eu torço muito pra que esse tipo de livro se multiplique na nossa literatura, assim, porque isso é muito necessário. Não só com coisas africanas, mas como eu já falei, com coisas indígenas também. Principalmente considerando que o nosso país é extremamente indígena e muita gente esquece disso, né? O assunto do ano foi a minha monografia. E eu peguei um livro para representar isso, que é o Olhares Femininos sobre o Islã, que eu li ano passado, né? Ele é da editora Russitec. E ele reúne artigos de pesquisadoras brasileiras que estudaram o Islã.
Então elas são de diversas universidades e elas contam aqui um pouco da experiência delas enquanto pesquisadoras e do que elas fizeram, de como aquilo afetou elas, de como ela afetou o campo e enfim. Esse livro foi um ponto de partida para minha monografia. A partir dele eu comecei a conhecer essas outras autoras, esses outros textos, essas outras experiências a respeito do meu tema, que era a mulher islâmica aqui de Curitiba, e foi me dando várias ideias e enfim. É um livro que marcou muito meu ano. Por causa disso, volta e meia eu recorri a ele. E a essas mulheres, porque elas têm outras produções que eu acessei através da internet, li também. Então, foi um livro bem importante. E o assunto do ano, do meu ano, foi Islã. E nesse ponto, nesse aspecto feminino, né? Então, é isso. Esse livro é bem legal, inclusive, mesmo pra quem não estuda antropologia, assim, é um livro legal para você ter noções sobre como essas pessoas islâmicas e muçulmanas e árabes aqui do Brasil existem, como elas são brasileiras. Algumas são imigrantes, mas algumas são brasileiras. E como elas são tão gente quanto a gente. E enfim, é um livro legal para essa questão de tolerância e tal. O país que eu li pela primeira vez foi a Nigéria, com a Chimamanda Ngozi Adichie, e eu espero continuar, né, nesse universo dela, como eu já falei, que eu quero ler outros livros dela e tal. Eu adorei a Nigéria, fiquei com muita vontade de conhecer, porque parece muito legal, assim. Gostei mesmo, mas pena que, tipo, atualmente não tá, assim, muito estável a situação lá, né, pra gente ver. O Boko Haram não tá fácil e, enfim. O autor e conceito do ano, eu podia falar o Latour de novo, mas eu escolhi falar o Levi Bryant, que ele escreveu um livro chamado Ontocartografia Maquínica, ou mentira, que eu nem sei se é assim o nome do livro, eu acho que é, mas pode ser que não seja. Aí, que é onde ele fala sobre a Machine Oriented Ontology, que é uma proposta sensacional pra gente acabar ou lidar com o problema da divisão entre humano e objeto, e o que é gente e o que é objeto, que é tratar tudo num estatuto de máquina, onde todas as coisas são iguais. Ou seja, eu sou uma máquina, mas a minha roupa também é uma máquina, o meu óculos é uma máquina, e quando eu junto tudo isso eu viro uma outra coisa. E essa outra coisa é diferente do que se eu usasse uma lente de contato, do que se eu usasse uma roupa diferente. Então, é uma teoria que ela vai analisando essas possibilidades de acoplamento entre as máquinas e o que isso gera. E eu também usei essa teoria na minha monografia para falar sobre como a mulher islâmica, ao usar o véu, se transforma numa terceira coisa, que seria a mulher véu. E esse livro só tem em inglês, é do ano passado, mas é muito legal. O Bryant é uma pessoa muito gente boa, ele responde a gente no Facebook tranquilamente. E ele usa bastante do Latour, então tudo corrobora, assim. E máquina é o conceito do ano, é um conceito que eu vou continuar pensando e refletindo sobre por um bom tempo. E acho que é isso. Então, bom, resumindo, o que teve em 2015? Monografia, Islã, relações homossexuais femininas, com azul é a cor mais quente, o negro na sociedade como americana e deuses de dois mundos, tá? Empoderamento feminino, com mulheres que correm com lobos, relacionamentos sem muito apego, com a sustentável leveza do ser, relacionamentos meio nonsense, com bonsai, e acho que é isso. Foi isso aí que a gente teve em 2015. E o que será que a gente vai ter em 2016? Só no fim do ano pra gente descobrir. Muito obrigada pra todo mundo que passou mais um ano assistindo os meus vídeos. E 2016 já começou, e com ele uma nova empreitada. E espero que a gente possa continuar juntos por mais alguns anos. Até mais.